Bom, torcedor vascaíno, que tarde foi essa no nosso Vasco da Gama, né? Uma tarde de anúncios, pacotão inclusive. 3 reforços foram anunciados pelo Vasco da Gama nesta segunda-feira. O lateral esquerdo Vitor Luiz, o goleiro Kehler e o volante Pablo Galdamez. Com esses 3 atletas, o Vasco chega a exatamente 7 reforços na temporada de 2024. São eles Adson, David, Rojas, João Vitor, Kehler, Vitor Luiz e Pablo Galdamez. Ainda vem mais por aí, o Juan Esforça é mais um nome que já está fechado, aguardado no Rio de Janeiro nesses próximos dias. E também mais nomes chegarão, porque além desses 7, com o Juan Esforça sendo o 8º, que deve vir a ser anunciado assim que desembarcar na cidade carioca, o Vasco tem negócio com 2 nomes no mercado do futebol. O atacante Pedro Henrique, do Internacional, e também o atacante Breno Lopes, do Palmeiras. Negociações já avançadas com esses 2 nomes que gostaram do projeto Vasco, 2 nomes que querem vestir a camisa do Gigante da Colina e 2 nomes que podem sim desembarcar na nossa colina histórica. Tudo isso, torcedor vascaíno, você verá aqui agora neste Fala Gigante, um vídeo agitadíssimo, movimentadíssimo, com muitas novidades que você, é claro, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, como sempre fazemos no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, venha agora mesmo aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. A gente está aí na meta de ainda hoje, essa segunda-feira, chegar à marca dos 123 mil inscritos. Não iremos passar de hoje para chegar a essa marca importantíssima. Está aparecendo aí a quantidade de inscritos que temos no nosso canal nesse momento. Então contamos muito mesmo com você. Não perca tempo, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Além disso também, né, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, que é de suma importância para o nosso crescimento. Eu conto muito com você que está aí do outro lado. Papo de vascaíno para vascaíno. Tranquilo, rapaziada? E é claro, vamos embora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Porém, antes de entrar no assunto sobre reforços, quero falar sobre uma informação importantíssima aqui neste Fala Gigante, envolvendo lesão. A primeira sobre o volante Jair. Ontem, aos 10 minutos da primeira etapa, no Clássico dos Milhões, o Jair infelizmente teve que sair de campo. Ele acabou tendo um choque com o volante do Flamengo, o Gerson, uma pancada forte, ficou até deitado no gramado do Maracanã durante alguns minutos após sofrer essa pancada. Saiu após uma avaliação médica ali no gramado, retornou a campo, mas não conseguiu dar continuidade, pediu para ser substituído. Matheus Carvalho, né, que inclusive entrou no lugar dele, entrou muito bem, deu conta do recado, surpreendeu positivamente o torcedor vascaíno, mas a saída do Jair preocupa, até porque se a gente pensar de uma forma racional, o Paulinho era o titular desse time e o Jair era o reserva do Paulinho. É esse jogador mais lúcido no setor de meio campo, o camisa 8, Cruz Maltino Jair. E automaticamente perder mais um atleta como o Jair preocupa para o restante da temporada. O Vasco tem um grande problema, né, no seu setor de criação, e o Jair é um jogador que ajuda ofensivamente o Vasco nas jogadas de gols, né? Realmente uma ausência do Jair poderia ser um grande problema para esta temporada. Uma primeira análise feita na noite de ontem, informações que temos aqui, a expectativa é que o Jair não tenha sofrido uma lesão tão grave assim, né, no joelho, e a expectativa é que nessas próximas horas de segunda-feira ele possa estar realizando exames para entender qual é a situação do jogador. A partir dos resultados, a gente, é claro, vai trazer a vocês o que de fato aconteceu. Se foi uma lesão, se foi apenas uma pancada, se foi uma lesão grave que o vai tirar dos gramados por alguns meses, a gente vai ficar de olho e vai informar a vocês o que está acontecendo. Mas a informação que temos é que essa ausência do Jair, nesse primeiro momento, não preocupa o departamento médico do Vasco da Gama. Além disso, também, já que estamos falando sobre lesão, continuar e falar aqui sobre Pablo Verratti. Ontem, na entrevista coletiva, o Emiliano Dias, ao ser perguntado sobre a atuação do Verratti, ele confirmou que nesse momento o Verratti tem 2 lesões na costela. Ele tem aí uma fissura na costela. E, inclusive, o Emiliano, durante a coletiva, ele confirma que o Verratti ele não está jogando nem tudo que pode. Informações do Emiliano é que ele está com 30% da sua condição física, ou seja, ele está entregando ao Vasco apenas 30% daquilo que ele pode entregar. E se realmente a gente vê o Verratti na temporada de 2023 e vê o Verratti na temporada de 2024, há uma diferença muito grande que fica nítido que o jogador não está conseguindo desempenhar bem com a camisa do Vasco nessa temporada de 2024. E aí, nestas últimas horas, tivemos divulgado aí
o lance que ocasionou essa lesão na costela do jogador. Foi na partida contra o Deportivo Maldonado, pela segunda partida lá do torneio Série Rio de la Plata, na pré-temporada. Um lance que o Verratti sobe e o defensor do Deportivo Maldonado acaba dando uma cotovelada na costela do Verratti. Ele acaba sentindo muito, parece que inclusive no momento do lance ele fica até um pouco sem ar. O próprio jogador ali do Deportivo Maldonado fica meio desesperado, chama logo o departamento médico do Vasco, e foi exatamente esse lance que acarretou essa lesão na costela de Pablo Verratti. A expectativa é que ele possa ficar fora dos 3 próximos jogos do Vasco da Gama, desfalque, né, o Vasco para se recuperar dessa lesão. O Vasco enfrenta agora o Audax no próximo dia 8, na Arena da Amazônia, às 9h15 da noite, quinta-feira. Depois, na quarta que vem, o Vasco enfrenta o Fluminense no mesmo Maracanã, às 9h30 da noite. E depois do Fluminense, o Vasco enfrenta o Botafogo no dia 18, dentro do estádio Newton Santos. Então, Pablo Verratti deve ser desfalque para o Vasco da Gama exatamente nestas 3 partidas. Uma falta grande que ele irá fazer, porém, acima de tudo, é muito importante que ele se recupere para retornar lá no dia 21 contra o Marcílio Dias pela primeira fase da Copa do Brasil. Um lance sério, um lance perigoso aí do Verratti, ainda bem que não foi nada mais grave do que isso. E o Vasco, inclusive, vai ao mercado, né, à procura de uma peça de reposição para o Verratti, inclusive já tem o seu nome detectado. A gente já vai trazer essa informação, porque antes de falar sobre as negociações que hoje acontecem, a gente quer, é claro, trazer primeiramente aqui o nome que foi oficializado nessa tarde de hoje. Falo do lateral esquerdo Vitor Luiz. Agora há pouco, por volta do meio-dia, o Vasco oficializou a chegada do Vitor Luiz para a temporada de 2024. O Vasco confirmou que o atleta assina um contrato com o Gigante da Colina até o final desta temporada. Ele tinha um contrato vigente com o Coritiba, um jogador aí, na minha opinião, até jovem, né, com apenas 30 anos de idade, que tem um período longo ainda de carreira pela frente. Ele no Coritiba foi bem na última temporada, atuou durante todo o ano como titular absoluto da lateral esquerda do Coxa. Foram 41 partidas, 3 gols e 1 assistência com a camisa do clube paranaense. E ele rescindiu seu contrato com o Coritiba para fechar com o Vasco da Gama. O Coritiba terá aí como eu posso dizer, né? O Coritiba vai economizar 3 milhões de reais com o Vitor Luiz. As duas partes, né, chegaram aí a uma rescisão contratual mútua, que o Vitor viu como uma boa chance, uma boa oportunidade de carreira vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vitor, que iniciou a sua carreira na base do Palmeiras, ele ainda como sub-20 foi negociado com o Porto de Portugal, acabou retornando ao Palmeiras após esse período no futebol português, passou pelo Ceará, passou também pelo Botafogo, conquistou durante todo esse período Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, ambas essas conquistas vestindo a camisa do clube paulista. Vitor Luiz, nesse momento, é apenas o 5º reforço anunciado pelo Vasco da Gama para essa temporada de 2024. Além do Vitor, já foram anunciados os zagueiros João Vitor e Robert Rojas, e também os atacantes David e Adson. A expectativa é que ainda seja anunciado nesses próximos dias mais 3 nomes, né? O volante Juan Força, que desembarca no Rio de Janeiro nesses próximos dias, o volante Pablo Galdamés, que já está no Rio, inclusive é um assunto que a gente vai falar já já, e também o goleiro Keiler, que já treina com o grupo Cruz Maltino. Vitor Luiz, um jogador importante, com toda certeza, chega para somar. A gente hoje tem apenas o Lucas Piton como lateral esquerdo, titular absoluto, um baita de um atleta, inclusive, né? Hoje, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, um jogador que sobra na posição, e não tinha ninguém para cobrir qualquer ausência do Lucas Piton. E agora, com o Vitor Luiz ali na posição, é claro, né, o Vasco vai sim cair de nível, pois o Lucas Piton é um baita de um jogador, mas mesmo diante disso continuará tendo um atleta à altura, um atleta de nível atuando na lateral esquerda Cruz Maltina. Vitor Luiz não é qualquer jogador. Se a gente pegar um recorte rápido dos últimos laterais esquerdos que passaram no elenco do Vasco, em exceção a Lucas Piton, são nomes que assustam, né? Caso de Paulo Vitor, caso também do lateral esquerdo Jefferson, que passou pelo Vasco e hoje veste a camisa do Juventude. Atletas que nem tiveram muitas oportunidades com a camisa do nosso Vasco da Gama. Então, Vitor Luiz chega, foi oficializado nessa parte da tarde de hoje e já mandou inclusive o seu primeiro recado, né? Como um jogador do Vasco da Gama, e a gente faz questão de nesse momento trazer a vocês. Dê uma olhada aí nas palavras de Vitor Luiz com o mais novo reforço do Cruz Maltino. Tudo bem? Quem tá falando é o Vitor Luiz, passando aqui para falar para todos vocês que eu tô muito feliz e motivado em vestir a camisa do Vasco. Espero que seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Valeu! Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, Vitor Luiz muito empolgado, muito feliz em vestir a camisa do Vasco da Gama.
Você acha um bom reforço? Você gosta da chegada do Vitor Luiz? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E além do lateral esquerdo Felipe Luiz, o Vasco também anunciou mais 2 reforços nesta tarde de segunda-feira: o goleiro Kehler e o volante Pablo Galdamez. Primeiramente, sobre o goleiro, atleta de 27 anos de idade, cria das categorias de base do Internacional, que chega por um empréstimo até o final desta temporada. Um jogador que praticamente durante toda a sua carreira vestiu a camisa do Colorado, porém lá no ano de 2021, ainda quando tinha os seus 24 anos de idade, ele foi emprestado para a Chapecoense para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquele ano ele agarrou muito, pegou muito de fato, se tornou um dos grandes destaques da posição no futebol brasileiro, e o Internacional fez questão de que o goleiro retornasse ao clube gaúcho, ou seja, no ano de 2022 ele retornou ao Inter, agarrou durante grande parte da temporada como titular, e a grande expectativa dentro do clube gaúcho é que o 2023 do Kehler viesse a ser especial. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado o Vasco tentou de todas as maneiras, quando tinha Paulo Brax sob o comando do Futebol Cruz Maltino, a contratação do goleiro Kehler. Por quê? Porque o Brax trabalhou com o Kehler no período do Inter e sabia da qualidade desse atleta. Naquela época, o Vasco acabou não conseguindo avançar pela contratação do goleiro e acabou fechando, inclusive, com o Léo Jardim, né? O destino ajudou o Vasco nessa situação, mas também quis o destino que Vasco e Kehler se reencontrassem em outro momento. O Vasco não fazendo um grande investimento pela contratação do profissional, mas conseguindo o atleta por um empréstimo. Então ele chega, já com seus 27 anos, maduro, experiente, agarrou mais de 20 partidas como titular no Inter nessa última temporada. Nesse ano de 2024 acabou perdendo muito espaço. O Kehler era a quarta opção do Inter, ele ficou atrás do Rocher, que é o goleiro titular uruguaio, goleiro de, inclusive, seleção uruguaia. Ficou também atrás do goleiro Ivan, o mesmo Ivan que estava no Vasco no ano passado, fechou com o Inter para essa temporada de 2024, e estava atrás do Antony, um goleiro das categorias de base do Inter, que é conhecida como um clube formador de grandes goleiros, né? O Alisson, da seleção brasileira, é do Inter, o Muriel é do Inter, e o Kehler ficou atrás do Antony, que é também uma das grandes promessas hoje da base do Internacional. O Kehler não ficou, é claro, feliz com essa situação, pediu para ser negociado. O Vasco estava no mercado à procura de um goleiro e viu o Kehler como uma grande oportunidade e fechou a contratação desse profissional. Então, fecha aí com o Kehler por um empréstimo até o final de 2024. Mais detalhes sobre esse atleta a gente vai trazer no Boa Noite Gigante. E além do Kehler também, o Vasco nessa tarde de hoje anunciou a contratação do volante Pablo Galdamez, volante chileno de 27 anos de idade também, igualmente ao Kehler, que chega em definitivo igualmente ao Vitor Luiz, porém não com um contrato longo como era esperado. A expectativa é que Pablo Galdamez viesse e assinasse um contrato até o final de 2025, mas seu contrato com o Vasco foi apenas até o final de 2024. Ele que é natural de Santiago, no Chile, iniciou a carreira no União Espanhola do futebol chileno, de lá seguiu para o futebol argentino, onde defendeu o Vélez Sarsfield, fazendo aí uma grande temporada, principalmente no ano de 2020, não à toa, né, após essa temporada brilhante no Vélez, sendo um grande destaque do setor de meio campo do clube argentino, ele foi comprado pelo Genoa na Itália, chegou a ser emprestado pelo Genoa Cremonese, não foi muito bem no clube italiano e agora chega ao Cruz Maltino. Pablo Galdamez é o 7º reforço do Vasco para essa temporada de 2024. Um volante que chega para suprir aí uma carência, né, nesse setor de meio campo. O Vasco que perdeu o Paulinho, o Vasco que a gente acabou de falar, inclusive sobre o Jair, que pode ser mais uma peça que o Vasco Gama perderá por um bom período nessa temporada e consegue reforçar com o Galdamez. Então, um pacotão de reforço anunciado nesta segunda-feira. Vitor Luiz, Galdamez e Kehler anunciados como novos reforços da Colina Histórica. Bons nomes, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. O Vasco segue se reforçando para ter um bom 2024. Olha, Vascão, prosseguindo aqui com o vídeo, né, falando ainda sobre o mercado, porém não mais no campo da certeza, porque o Vitor Luiz hoje foi oficializado, o Pablo Galdamez já assinou o contrato, já está no Rio, já viu um jogo do Vasco, é também uma certeza. E agora vamos falar no campo das negociações, algo que ainda é uma dúvida, mas pode vir a virar uma certeza nesses próximos dias. O Vasco, né, tinha um orçamento já feito para este primeiro semestre, essa primeira janela de transferências. O Vasco trouxe nomes, como a gente acabou de informar a vocês, né? Rojas, João Vitor, Adson, David, o Vitor Luiz, que foi o 5º reforço a ser anunciado. Além desses 5, ainda serão anunciados João Esforça, Kehler, Pablo Galdamez, 8 reforços.
Mas o Vasco ainda quer mais. O Vasco já investiu, mas hoje se entende internamente que há uma grande necessidade de investir mais. O entendimento é que o investimento feito foi pouco. O Vasco não tem um elenco bom o suficiente para ter um elenco competitivo em 2024. E hoje a grande prioridade é o setor ofensivo. O Vasco antecipou aí, né, estas decisões que seriam feitas apenas em julho para agora. E Alexandre Matos está no mercado após uma conversa em consenso com o Ramon Dias para trazer 3 peças. Essas são as últimas peças, muito provavelmente, que virão para o Vasco da Gama nesse início de temporada. As 3 peças são eles: um meio-campo, um meio-atacante, além de um meio-atacante, um ponta esquerda e um atacante. Sobre o atacante e o ponta esquerda, a gente já tem os nomes a vocês e irá trazer agora. No caso, o meio a gente ainda não tem o nome revelado. Alexandre Matos ainda busca no mercado. E assim que tivermos esse nome, a gente trará a vocês. Sobre o ponto esquerdo é o Pedro Henrique. A gente falou sobre isso, né? No Acorda Vascão. Atleta de 33 anos, que veste hoje a camisa do Inter. Tem números muito bons com a camisa do Internacional. Inclusive, números muito semelhantes ao do Gabriel Peck na última temporada com a camisa do Vasco. Salvo engano, é 1 gol a menos e 2 assistências a menos em comparação com o Gabriel Peck. Ou seja, né? Realmente é um jogador que tem participações em gols com a camisa do Internacional, assim como o Peck foi uma peça importante para o elenco do Vasco no ano passado, um jogador que pode dar muito Gigante da Colina. De fato, o Pedro Henrique teve uma proposta nesses últimos dias de um clube lá do futebol árabe. O clube árabe é o Al Riyad. Esse clube fez uma proposta de empréstimo junto ao Internacional para ter o Pedro Henrique nesta temporada de 2024, porém o Inter negou. Informações é que o jogador esperou interesse desse clube árabe, o clube árabe fez essa proposta de empréstimo, mas o Internacional não quer um empréstimo do atleta para o clube árabe. O valor colocado à mesa, né, pelo clube foi abaixo daquilo que o Internacional quer para liberar o Pedro Henrique. Inclusive, o Inter não vai se opor a uma saída do jogador. Informações que temos a trazer aqui a vocês nesse momento é que o Clube Gaúcho não deve disputar a liberação do ponta esquerda. Porém, mais pede uma compensação financeira para liberar esse atleta. Em março do ano passado, Internacional e Pedro Henrique renovaram seu contrato até o final de 2025. É um contrato até longo, né? Mas mesmo diante dessa renovação até há pouco tempo, o Inter vai sim não dificultar na liberação do atleta. O Vasco já iniciou as negociações junto ao Internacional e junto ao Pedro Henrique. O Pedro Henrique já sinalizou ao Vasco da Gama o desejo de vestir a camisa do Gigante da Colina. E hoje realmente o que falta entre Vasco da Gama e o Clube Gaúcho é adequar aí, é negociar essa situação financeira. É quanto o Vasco está disposto a pagar para conseguir a contratação do ponta esquerdo. O negócio está muito perto de acontecer, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, e as partes vão prosseguir aí a conversar durante essa semana para tentar selar o quanto antes o acordo. A expectativa é que Pedro Henrique venha a ser sim um reforço do Vasco para esta temporada de 2024, um bom nome em comparação principalmente com os atletas que hoje temos no nosso elenco, um jogador que chega para somar muito no sistema ofensivo tão carente que é o nosso Vasco da Gama. Além do Pedro Henrique, mais um nome que também desembarca, muito provavelmente na colina histórica, é o Breno Lopes. Breno Lopes é um jogador de 27 anos de idade, jogador que veste a camisa hoje do Palmeiras, né, que é um dos principais, se não o principal clube do futebol brasileiro, o atual campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores nestes últimos anos, uma equipe que está acostumada a ganhar títulos e que com o Breno Lopes, inclusive, ganhou 2 Libertadores. O Breno, inclusive, foi responsável por dar uma Libertadores ao Palmeiras, marcando um gol de cabeça numa final no Maracanã pela Taça Conmebol Libertadores contra o Santos. Então é um jogador acostumado a ganhar títulos, é um jogador que na última temporada foi titular em várias partidas. A gente vai trazer números melhores aqui a vocês durante esse Fala Gigante. Então é um jogador que pode somar muito a esse Vasco da Gama. Informações que tivemos nesta manhã de hoje, aqui de fato, o Vasco está muito próximo de acertar a contratação do atacante Breno Lopes. Informações é que a negociação está bastante avançada e o Vasco vê com boas chances sim selar esse acordo com o Palmeiras pela chegada do jogador. As tratativas estão, é claro, né, automaticamente em andamento. Há um otimismo gigantesco entre Vasco da Gama e o Breno Lopes para conseguir a chegada do atleta. E o Vasco, nesse momento, resta ir apenas até o Palmeiras para conseguir selar o acordo. Qual é a informação que temos a trazer a vocês sobre o Palmeiras? Do lado do Palmeiras, a informação que temos é que ainda não há nada. O Vasco não formalizou uma proposta, mas o Palmeiras não vai também dificultar uma saída do Breno. Por quê? O Breno hoje não é titular do Palmeiras, chegou a ser titular em algumas partidas no ano passado, mas hoje não é mais o titular. E acima de tudo, o Breno tem um contrato com o Palmeiras até o final desse ano. Automaticamente o Palmeiras sabe que para permanecer com o jogador vai ter que renovar, vai gastar dinheiro, e o Palmeiras não tem a intenção de dar uma valorização ao Breno
porque ele é um atleta hoje reserva da equipe de Abel Ferreira. Então, exatamente por esse motivo, o Palmeiras não tem o desejo de renovar com o atleta e o atleta tem desejo de respirar novos ares. Então, o Palmeiras aguarda, sim, já nesse momento, o Vasco da Gama oficializar, formalizar algo pelo atleta, e o Palmeiras não deve, assim como o Internacional, fazer jogo duro pela liberação do jogador. O Vasco hoje também conta com um grande trunfo nas tratativas. Quem é esse trunfo? O empresário André Cury, mesmo empresário que trouxe Ramon ao Vasco, mesmo empresário que trouxe Medel ao Vasco, mesmo empresário que trouxe Praxedes ao Vasco, mesmo empresário que trouxe o David ao Vasco. Empresário hoje muito influente dentro do Vasco da Gama, uma influência, na minha opinião, positiva, não negativa. E nessa parte da tarde, a Rádio Itatiaia, o André Cury disse assim, ó: tem sim o interesse do Vasco, que nos procurou, mas ainda nada de concreto. Vamos conversar com o Palmeiras para saber como a situação pode ou não avançar. Então, de fato, né, o André Cury confirmando que o Vasco da Gama abriu negociações junto a ele para a contratação de Breno Lopes. Breno Lopes é um jogador, como a gente trouxe, de 27 anos, e nessa última temporada, com a camisa do Palmeiras em 30 partidas, atuou em 13 como titular, marcou 5 gols, sendo aí o terceiro do elenco palmeirense na artilharia, deu 3 assistências, além disso também foram 8 participações em gols, o terceiro também do elenco do Palmeiras, precisou de 163 minutos apenas para participar de gols, o segundo em média no time, e tem uma média aí de 62% de acerto nos chutes que tenta. É o primeiro no time palmeirense. Então, números muito bons, uma média muito boa de um atleta aí que no Campeonato Brasileiro no ano passado atuou em 30 partidas, né, vestindo a camisa do Palmeiras, ou seja, em 38 jogos do Brasileiro, o Breno Lopes esteve presente em 30 partidas, entrou em campo em 30 jogos, e em 13 deles foi como titular. A gente não pode tratar esse jogador como qualquer um. A gente está falando de um atleta que foi campeão brasileiro do ano passado, com participação efetiva nos gols do Palmeiras. A gente está falando de um atleta que, num elenco campeão do Palmeiras, ele foi o terceiro artilheiro do time. Então, a gente tratar o Breno Lopes como qualquer jogador, na minha opinião, é uma grande loucura. Não é o atacante dos sonhos, claro que não. Mas para vir e brigar por posição junto ao Verratti, com toda certeza é um baita de um nome. E é um atleta polivalente. Ele vem sim para suprir essa lacuna de centroavante, mas é um atleta que faz muito bem a função de extremos. É um jogador que pode atuar tanto como um camisa 9, quanto também como um camisa 7, um camisa 11, né? Esse atleta que atua na beirada do campo. Então é um jogador que chega para reforçar muito bem o setor tão carente do Vasco da Gama e pode atuar tanto como um 9, quanto também como um atleta de beirada, mas a expectativa é que ele venha realmente para brigar por posição de centroavante. Gosta do nome, vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira. Contamos muito com você, com a sua presença, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei. E voltaremos já já na parte da noite com o nosso Boa Noite Gigante, contando sempre, é claro, com a presença de todos. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações Vasca!